Com a palavra, senador Lindenberg. Senhor presidente, senhores senadores, senhora senadora Alice da Mata, eu subo à tribuna hoje para falar sobre a vitória na França do candidato do Partido Socialista, François Hollande. Acho que esse é um fato que vai ter repercussão no mundo inteiro e espero que o pronunciamento de François Hollande, assim que sair o resultado, se transforme em realidade. Ele disse: o dia 6 de maio será um novo começo para a Europa, uma nova esperança para o mundo. Falo aqui como senador da República, mas como militante do Partido dos Trabalhadores, que, sob a liderança do nosso presidente Luiz Inácio Lula, conduziu um processo de inclusão social nesse país e de desembarque dessas políticas neoliberais. A gente que vê o resultado do que aconteceu aqui no Brasil olha para a Europa com muita preocupação, senador Wellington Dias. Tive recentemente na Espanha, e eu que fui líder estudantil aqui na década de 90, ao ver as manifestações estudantis e de juventude da Espanha, lembrava daquele período nosso da América Latina na década de 90. Pois bem, o desemprego entre jovens espanhóis chega a 50%. Mas não só entre jovens, o desemprego na Espanha subiu para 24%. E a gente vê uma política, um discurso desses velhos planos de austeridade que não vão levar a lugar algum. Como numa situação como essa, a saída do governo espanhol são os velhos cortes orçamentários, cortes de programas sociais, que só vão acirrar a crise. Eu, inclusive, peguei aqui a agência de classificação de risco, Standard & Poor's, até eles, falando sobre a situação da Europa, diz o seguinte: a austeridade por si só corre o risco de ser autodestrutiva, com a redução da demanda interna em linha com o aumento da preocupação do consumidor em relação aos empregos e aos salários, erodindo assim a geração de impostos. É um caminho sem saída. Eles repetem o velho discurso que, volto a dizer, impuseram para a gente aqui nos anos 90. E a nossa preocupação é com o crescimento dos fascistas. Você veja o resultado na Grécia. Agora tem um partido, a Aurora Dourada, que recebeu mais de 6% dos votos. Mas no caso da Grécia também nós temos que ressaltar o outro lado, o surgimento com muita força de uma coalizão de esquerda radical chamada Syriza, que subiu sua votação de 4,6% para 16,8%. Ficou em segundo lugar, um salto vertiginoso, porque lá tanto o Partido Socialista como a Nova Democracia, o Partido Socialista passou que a Nova Democracia, se renderam a essas políticas. Então, o crescimento da votação dessa coalizão de esquerda radical foi um processo importante. Vale dizer também que o Partido Comunista Grego aumentou sua votação, chegou a 8,5%, e a esquerda democrática, que foi uma dissidência do Syriza, obteve 6,1%. Se vocês somam todas essas organizações de esquerda, atingiram quase 32% dos votos da Grécia. Agora, nós esperamos sinceramente, esse é o desejo aqui enquanto senador da República, mas falo também enquanto militante político, que teve nessas lutas, nesses últimos 20 anos de história desse país. Nós esperamos que, de fato, o François Hollande consiga romper essa lógica dessas políticas de austeridade. O processo não é simples, porque ele não tem condições de fazer nem política monetária, nem política cambial. E a situação fiscal não é simples também, mas ele tem que conduzir um processo de discussão na Europa, envolvendo todos os países. Começou a questionar o acordo fiscal que foi assinado por 25 dos 27 países, está questionando e tem que fazer esse enfrentamento com a Alemanha, porque a nossa preocupação aqui do Brasil, enquanto militantes de esquerda, é que o François Hollande não se renda como vários partidos da social-democracia europeia se renderam em vários momentos distintos da história às políticas neoliberais.
Ele tem que, de fato, fazer esse enfrentamento. E acho que aqui ele tem que saber que vai ter uma grande aliada, que é a nossa presidenta Dilma Rousseff. O discurso do Hollande na campanha é o discurso que Dilma tem repetido dia a dia. Não se sai dessa crise econômica internacional com essas políticas. Nós temos que apostar no crescimento econômico, nós temos que apostar nos investimentos públicos, nós temos que apostar na inclusão social. Eu, sinceramente, enquanto militante esquerda, vendo esse cenário todo, volto a olhar a situação do Brasil. E aqui a gente tem um orgulho especial porque essa batalha que a juventude europeia está enfrentando, nas passeatas, nos ocupes, o Occupy Wall Street virou Occupy praticamente todas as cidades, nas cidades da Europa. Há um movimento de juventude com muita força, surgindo em todos os países da Europa. Esse mesmo enfrentamento nós fizemos aqui no país, aqui no Brasil. Eu lembro, a gente lembra o que foi Reagan, Thatcher, aquela ofensiva neoliberal depois da queda do Muro de Berlim. Aqui na América Latina começaram aplicando essas políticas com Pinochet no Chile e com o governo da ditadura militar na Argentina. E depois, com o consenso de Washington, tentaram imputar a cada um dos nossos países um receituário, que era um receituário claro, que falava de privatizações, da retirada da presença do Estado na economia. E foram anos duros. Os senhores lembram o que aconteceu com a Argentina? A situação da Argentina. O Brasil teve uma resistência. No Brasil nós tivemos uma resistência maior, porque aqui no processo eleitoral de 89, nós construímos, já desde muito tempo, mas aquela eleição de 89, nós construímos uma grande figura de massas, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. E nós voltamos às ruas em 92, houve o impeachment. O impeachment paralisou a aplicação daqueles planos. O governo do Fernando Henrique Cardoso foi um governo em que nós fomos para as ruas. Não tinha privatização sem resistência nossa. Eu estou convencido que o Lula teve condições no seu governo de fazer o que fez, porque houve aquela nossa resistência daquela forma. Nós conseguimos manter os bancos públicos presentes. Nós conseguimos manter um estatal como a Petrobras. Nós conseguimos ter a presença do Estado em setores estratégicos. Na Argentina, não. Levaram tudo. Levaram a YPF. Levaram tudo. E quem lembra daquela crise final, 2001, do governo de la Rúa, um governo que foi eleito com a esperança também. Por isso é importante François Hollande olhar esses exemplos históricos. O de la Rúa era a esperança de setores de esquerda. Se rendeu àquela lógica. Deu no que deu. Abandonou o palácio de helicóptero em 2001. Eu estive na Argentina no final do ano passado, conversando com o ministro Fazenda Lavagna, que teve um papel central naquele rompimento com o Fundo Monetário Internacional. Porque o FMI queria mais aperto, queria mais cortes. E perguntei ao Lavagna sobre a situação da Grécia. E ele me respondeu: estão propondo para a Grécia o que propuseram para a Argentina. A mesma coisa, aumento de impostos, demissões, e dizia o seguinte: propuseram na Argentina redução salarial de 13%, na Grécia estão propondo 14%. Não há caminho, não há saída. E a retomada do crescimento da Argentina, depois foi um processo extremamente interessante, conduzido pelo Lavagna, mas a Argentina sofreu um processo muito mais duro que o nosso, porque aqui nós tivemos a resistência. Mas eu falo com orgulho do que aconteceu no Brasil. Eu estou convencido, François Hollande, que falou ontem que tem 4 lideranças que ele se espelha. No Mandela, falou no Obama, falou no nosso Lula, e falou no Helmut Kohl, mas falou no nosso Lula. Eu acho que o exemplo do Brasil, de fato, é um exemplo a ser levado em consideração no meio dessa crise econômica internacional. Aqui, houve o desembarque dessas políticas neoliberais por um conjunto de políticas racionais, mas também pela sensibilidade do nosso presidente Lula. Uma sensibilidade que foi construída ao longo de sua história, de retirante nordestino, mas de líder sindical nas fábricas do nosso país, na resistência à ditadura militar. Eu não quero me aprofundar sobre o tema, mas aqui teve questões que foram centrais. Eu já vi o presidente Lula, já falei nesse plenário, a discussão do crédito,
que era apenas 22% do PIB de crédito, e nós estamos chegando agora a quase 50%. E a gente sabe o papel dos bancos públicos. Se naquela crise de 2008 não houvesse bancos públicos, nós estávamos liquidados, porque os bancos privados se recolheram. Mas, senador Wellington, eu já vi o presidente falar isso várias vezes, Lula, ele falando que, em conversas com próprios dirigentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, diziam para ele: ô presidente, não dá para emprestar para quem tem menos de 3 salários mínimos. E ele participou de 1, 2, 3, 4 reuniões, e teve uma reunião que ele botou o dedo na cara de um e disse: o que é que vocês entendem de pobre? Pobre pagam as suas contas. Nós tivemos um processo fantástico nesse país de bancarização. O papel do salário mínimo, que muita gente durante muito tempo dizia que aumentar o salário mínimo seria inflacionário, e a gente viu que não. Tem um estudo do IPEA mostrando que justamente aquele aumento do salário mínimo teve um papel fundamental pela previdência social, aquele dinheiro que é distribuído pelos aposentados, e é um dinheiro que vai para a economia com muita força. São exemplos que eu estou falando também da sensibilidade do presidente com a sua origem, que na hora H teve a decisão, tomou a decisão pensando nesse povo mais pobre, as políticas de transferência de renda, a retomada dos investimentos públicos no país, porque nós vivemos muito e muito tempo, e estava lá no consenso de Washington, nesse receituário, que era isso. Não havia condições de ter recursos para investimento público, porque tudo era sistema financeiro, era pagar juros da dívida do sistema financeiro. Então, nós construímos aqui um caminho, e esse processo que nós construímos com o presidente Lula está em continuidade no governo da presidenta Dilma. Eu devo dizer aqui que o que está acontecendo no país hoje, e eu quero subir essa tribuna para falar da coragem, da ousadia dessa nossa presidenta Dilma Rousseff, com todos os problemas que nós estamos enfrentando, porque nós sabemos que o cenário econômico internacional não é um cenário simples. A desaceleração econômica que ocorre no mundo inteiro, nos Estados Unidos e na Europa, a desvalorização dessas moedas, o que a presidenta tem chamado o quantitative easing, tsunami monetário, e uma competição global cada vez mais predatória. E nós temos que ter os nossos cuidados, senão nós vamos perder a nossa indústria, vamos virar simples exportadores de commodities. Mas a presidenta está jogando duro, não só nos 2 planos, Plano Brasil Maior, que foram lançados em defesa da indústria, né? Mas aqui eu quero chamar a atenção nessa discussão agora sobre a questão dos juros, sobre o enfrentamento com esses juros absurdos que são cobrados no nosso país, né? E também na discussão sobre o câmbio, porque eu me lembro aqui, nesse plenário do Senado Federal, a grita que houve quando no dia 31 de agosto o Banco Central decidiu baixar 0,5 de taxas de juros. Disseram de tudo aqui nesse plenário, que o governo estava se rendendo à lógica inflacionária, que o Banco Central tinha perdido a autonomia, e na verdade o que houve ali foi uma leitura clara, que a crise econômica estava tomando outras proporções, e aquele foi um momento decisivo, em que o governo começou a baixar suas taxas de juros. E começou também desde junho do ano passado, 2011, colocar medidas de controle de capitais, porque também não tem como proteger a nossa indústria com esse câmbio. Não tem como proteger a nossa indústria com esse real valorizado dessa forma. Um conjunto de medidas de controle de capitais, é assim que tem que ser falado. E que nós tínhamos, por exemplo, o nosso real estava valendo 1,54 em julho, e com esse conjunto de medidas, os aumentos de IOF, nós fomos para 1,93. Eu sei que há uma reação em relação à discussão da taxa de juros do spread bancário, raivosa de certos analistas ligados ao sistema financeiro. Mas vai passar, senhor presidente. Os bancos ganhavam muito com a alta da inflação antes de 94, recebiam depósitos à vista e não remuneravam os seus clientes. E emprestavam esses depósitos não remunerados com taxas de juros superiores às elevadas taxas de inflação. Os lucros eram abusivos, exorbitantes. Com o fim da inflação,
Os bancos aprenderam rapidamente a viver numa economia de inflação moderada e não deixaram de obter lucros consideráveis. Assim, os bancos privados vão rapidamente aprender a viver numa economia de juros baixos. É lógico que para o sistema financeiro privado é melhor uma situação de juros mais elevados, menos clientes e lucros exorbitantes. Mas isso não é o melhor para a sociedade nem para a economia do país. Para a sociedade, essa situação diminui a sua capacidade de consumir e representa uma transferência involuntária de sua renda para o sistema financeiro. Para as empresas, os juros elevados aumentam seus custos e, portanto, reduzem sua competitividade. Aqui estão os números, senhor presidente. O spread bancário brasileiro, que é a diferença entre a taxa paga pelos bancos para captar os recursos e a taxa que fazem seus empréstimos, é a segunda maior do mundo. O Brasil está em segundo lugar num seleto grupo que possui spread com 2 dígitos. O grupo é formado de Zimbábue, que é que tem a maior, com 75% de spread, nós com 35%, depois Madagascar com 33%, Paraguai com 27%, Peru com 18%. Aqui os números internacionais, spread bancário, África do Sul 3,2%, China 3,1%, Estados Unidos 2,7%. Vale dizer, senhor presidente, aqui eu quero reforçar no meio de tudo isso o absurdo. Você sabe que hoje, entre as 20 maiores economias do mundo, nós temos a menor relação dívida-PIB em todas elas. Está 36% a relação dívida-PIB. 36%. A França está em 81% a relação dívida-PIB, porque podiam dizer os juros são porque nós temos risco aqui de default, de quebra, de não pagar as dívidas, não é isso? Pois bem, França 81%, Alemanha 57% a relação dívida-PIB. Grécia, coitada, nem se fala, 124%. Irlanda 98%, Itália 100%, Japão 130%, Portugal 100%, Estados Unidos 72%, nós temos 36%. O nosso déficit nominal, nos últimos 12 meses, está em 2,5%. A previsão do Banco Central é de 1,2% do PIB.